A gente está a 20 quilômetros do Pacífico, é muito perto, e essa influência do Pacífico é o que marca os vinhos do Casablanca. Entrevista da hora. Eu estou aqui com a Ângela Mock, da Chile Mock, no Vale do Casablanca, no Chile. A Ângela, que é brasileira, e há alguns anos ela resolveu se estabelecer aqui no Chile, montar uma vinícola, já está aqui há bastante tempo. E a Ângela vai falar um pouquinho com a gente aí sobre a questão particular aqui do clima e dos vinhedos de Casablanca. O Vale do Casablanca, Regis, primeiro, a grande característica dele é estar perto do mar, né? Estar perto do Pacífico. Então, aqui onde a gente está a 20 quilômetros do Pacífico, é muito perto. E essa influência do Pacífico é o que marca os vinhos do Casablanca. E por quê? Por que eu digo a influência? Porque enquanto quase todos os outros vales do Chile estão compreendidos entre duas cordilheiras, que é a Cordilheira dos Andes e a Cordilheira da Costa, o Vale do Casablanca ele está exposto, porque ele está para cá da Cordilheira da Costa, ele está exposto a toda a brisa, todo o vento que vem do mar. Olha só, olha o cabelo, tá vendo? Dá pra ver. Então, os outros vales, eles são mais quentes porque não tem essa brisa chegando, porque eles estão meio que numa panelinha assim, então eles são muito mais quentes. Casablanca é muito mais frio por causa dessa brisa. Essa brisa vem daqui de trás, o mar tá aí para trás, né? O mar tá aqui, se você pegar um carro, 15 minutos você tá na praia. São 20 quilômetros de distância aqui do Pacífico. E aqui do outro lado você tem... Aqui do outro lado são as montanhas da Cordilheira da Costa. O restante do Vale do Casablanca está aí justamente atrás dessas montanhas. A posição que a gente está, que o nosso vinhedo está aqui em Casablanca, esse setor se chama Orrego Arriba. E Orrego Arriba é conhecido como o corredor do vento de Casablanca, porque literalmente todo o vento que vem da costa, ele se canaliza aqui, você pode ver que tem montanhas e uma abertura lá. Então, todo o vento vem por essa abertura, passa pela gente e aí se esparrama para o restante do Vale do Casablanca. Isso faz com que os nossos vinhos aqui são muito mais, vem de uma situação mais extrema, no sentido de que a gente tem mais vento, então a temperatura média que a gente tem aqui é mais fria que o restante do vale, as nossas noites são muito mais frias, mas também, em geral, a gente tem muito mais luminosidade, muito mais sol, porque o normal daqui é ter neblina pela manhã, então amanhece tudo neblinado, só que quando entra esse vento, ele joga essa neblina embora, manda essa neblina embora. Então, enquanto o resto do Vale do Casablanca tem neblina, a gente já tem sol. E isso propicia muito mais luminosidade e permite que as uvas que a gente tem aqui, que são uvas bastante diferentes comparado com o restante do Vale do Casablanca, possam madurar e dar uma qualidade excelente. Aqui é considerado, naquela divisão do Chile dos vinhedos entre cordilheiras e costa, é considerado costa aqui. Aqui é costa. Aqui a gente está falando todo o Vale do Casablanca é costa. Você tem poucos vales que são 100% costa, né? Você pode dizer Casablanca é 100% costa e depois a gente tem San Antônio que está justo atrás daquelas montanhas que estão ali. Você passa aquelas montanhas, essas montanhas, ali você já tem San Antônio. Ângela, explica um pouquinho aqui o sistema de irrigação. Aqui não tem água, né? Não tem rio. Não tem. Casablanca. Casablanca é muito seco. Você pegou justo de vir numa das maiores chuvas que a gente teve, né? Mas Casablanca é um vale muito seco. O ano passado... Hoje está verdinho aqui a grama, né? Está tudo verdinho porque é inverno, né? A gente só tem chuvas no inverno. Então, as nossas chuvas aqui, elas normalmente acontecem em junho, julho, agosto e setembro. Esse é o período de chuvas que a gente tem. São 4 meses e depois a gente passa 8 meses sem cair uma gota do céu. Normalmente a gente tem chuvas da ordem de 200, 250 milímetros por ano, o que é muito pouco. Para você ter uma referência, São Paulo está aí na média 1.500 milímetros. E justo essa semana, quer dizer, a gente teve aí, agora esses dias, caindo 50 milímetros durante 2, 3 dias. Foi bastante água para a gente. Mas Casablanca não tem nenhum rio. Então, todos os vinhedos, a água para os vinhedos vem de poços subterrâneos, né? São esses poços artesianos que a gente tem aqui. E todo o sistema de irrigação é necessário, porque sem a irrigação, a água que cai aqui não é suficiente para as plantas se desenvolverem. Aqui a gente trabalha um sistema de irrigação que chama irrigação profunda. O que é isso? A irrigação profunda
O objetivo da irrigação profunda, no nosso caso, é economizar água, número 1, e número 2, ver se é possível que no futuro esse vinhedo, quando as plantas já sejam bastante mais adultas, porque hoje elas ainda são muito jovens, no futuro talvez a gente consiga ter um vinhedo de secano. Significa um vinhedo que você não irriga mais. Por quê? Porque as raízes já conseguem estar numa profundidade tal que elas podem absorver água diretamente do solo, da parte úmida do solo. Mas para isso, você precisa desse sistema, que basicamente o que a gente faz é, a gente dá água para as plantas no período entre novembro, normalmente fim de novembro, até a colheita, que no nosso caso vai de março até maio, dependendo da variedade, e a gente vai dar água somente uma vez por semana. Somente uma vez por semana. Então, uma vez por semana a gente dá bastante água, essa água desce e as raízes das plantas vão aprendendo que elas têm que buscar água lá embaixo, porque elas vão ficar um período grande sem água. Então, elas aprendem a crescer de forma vertical, profundizar. E o que a gente quer é que elas vão bastante lá para baixo para poder tirar a água de lá. Isso é o que a gente faz. Esse secano eu vi em poucos lugares aí, né? É um negócio que tem muito pouco, né? Sistema de secano você só consegue em regiões, ou só tem estabelecido hoje em regiões onde você tem bastante mais chuva. Então, vamos falar do Maule para baixo, você consegue ter sistema de secano, porque em geral lá chove de 700, 800 milímetros por ano e mais. Então, por exemplo, se você vai para as regiões bem mais ao sul, lá é muito mais comum, porque você tem precipitação, você tem chuva suficiente para um vinhedo de secano sobreviver, que você não precisa irrigar. Mas daqui para cima é ótimo, né? Aqui na parte central, mais para cima do Chile, a gente não tem água suficiente para isso. Por isso que aqui a gente é meio que um teste, a gente está conduzindo um teste aqui para ver se é possível ao longo do tempo, e a gente espera que deve demorar talvez uns 15 anos pelo menos para isso acontecer. A gente começou com intervalos que eram de 3 dias, hoje a gente já tem uma parte do vinhedo que já está em 9 dias, então cada ano a gente vai meio que aumentando um dia no intervalo e vendo como que as plantas vão. E essa é a ideia, é ver se no futuro a gente consegue não irrigar mais e aí economizar mais água aqui no vale também. E você tem uma variedade grande aqui de uvas aqui. A gente é a exceção do Vale do Casablanca. Aqui em Casablanca existem 3 uvas que são as rainhas do vale, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc e Pinot Noir. Essas variedades têm mais ou menos 95% de toda a área plantada do vale, são essas 3 variedades. Quando a gente chegou aqui, e considerando muito o nosso histórico de importador de vinhos também, a gente sabia que existem outras variedades que se dão bem em clima frio e que não eram plantadas aqui. Então, a gente chegou com a ideia de plantar mais variedades tintas e variedades que eventualmente nem estavam ainda no vale. Então, a gente terminou com esse vinhedo que é muito pequeno, mas plantado numa densidade muito alta. A gente tem 14 mil plantas aqui, divididas em 3 variedades brancas, que são Sauvignon Blanc, Viognier e Roussanne, e 5 variedades tintas, Pinot, Syrah, Malbec, Cabernet Franc e Grenache. São as 8 que a gente tem aqui. E com essas 8 variedades, hoje a gente faz 10 ou 12 vinhos, dependendo do ano. A gente tem vinhos que são vinhos de uma safra única, vinhos experimentais e tal. Entre 10 e 12 vinhos por ano é o que sai daqui. E há algumas estrelas, por enquanto? Tem estrelas. O Malbec, por exemplo, o nosso AM Malbec já foi eleito 2 vezes como o melhor Malbec do Chile. Nosso vinho laranja já foi eleito o melhor vinho do Chile. O Grenache é um vinho que, para mim, é uma estrela. A gente chama o Grenache de Grenache the First, o primeiro, porque literalmente foi o primeiro Grenache plantado aqui no Vale. E quando a gente conversava com as pessoas e falava de plantar Grenache, todo mundo dizia para a gente não plantar, porque Grenache está muito mais associado a um clima quente, né? E depois da gente plantar e produzir o primeiro Grenache, hoje já tem outras 3 vinícolas produzindo Grenache aqui no Vale, vinícolas grandes. Então, para mim, eu acho que isso é um tremendo, como se fala, um tremendo logro, um tremendo êxito, né? Mas o que levou vocês a plantar Grenache? O que empurrou com tudo contra? 2 motivos principais. O primeiro, a gente adora Grenache, a gente adora vinhos de Grenache. E segundo, o Grenache é uma variedade que se adapta muito bem a um clima seco.
que é o clima que a gente tem aqui em Casablanca. Ela é muito mais resistente à seca. Então faz todo sentido você ter variedades que são mais resistentes à seca num vale que está cada ano ficando mais seco. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com essas variáveis hoje também. Então por isso que a gente plantou Grenache e eu acho que é por isso também que as outras 3 vinícolas estão plantando pelo mesmo motivo. Ângela, essa ideia aqui de ter container aqui, ó, né, para guardar as barricas. Isso aí foi ideia do Atílio, né? É. Ele, como bom engenheiro que é, tem essas ideias criativas. Os containers são fantásticos, porque o que acontece? Primeiro, permitiram que a gente construísse uma bodega em um mês. Menos de um mês a gente tinha a bodega pronta. Então, super rápido. Mas o outro motivo é o mais interessante, porque esses containers aqui não são os containers normais, eles são containers Kiefers. Tá vendo que é grossa a parede? Isso aqui é muito isolado. O material que tem aqui dentro dessa parede é o mesmo material da parede de uma geladeira, então ele é muito isolado. E isso aqui, esse container, é como se fosse uma grande geladeira, container frigorífico que controla a temperatura. Agora, o que a gente descobriu depois de instalar tudo isso aqui é que a gente nunca precisou ligar aquela máquina. E por quê? Porque Casablanca tem diferenças de temperaturas absurdas entre dia e noite. Então, mesmo no verão a gente pode ter temperaturas aqui durante o dia de 32, 33 graus durante o dia. À noite, a temperatura baixa para 8, 10 graus. Então, o que a gente aprendeu é que simplesmente abrindo e fechando portas, a gente pode ter todos os vinhos aqui na temperatura perfeita. Porque se a gente precisa esfriar, a gente abre a porta à noite. E se a gente precisa esquentar, a gente abre a porta durante o dia. É 100% ecológico. É uma técnica que eu desconhecia essa. Não, é coisa de Marcos Geek. O que é isso aí? Como é que você chama essa barrica, Ângela? Essa é uma barrica Frankenstein. Essa barrica, o Marcos pediu para que fizessem 2 para fazer um teste. Ela é composta de carvalho, né? Mas carvalho de 3 origens diferentes. Ela tem carvalho francês, tem carvalho americano e tem carvalho europeu, da Europa do Norte, né? Então ele queria ver como o vinho se comportava numa barrica que tinha os 3 diferentes tipos de madeira. E o resultado é bom, é bastante bom. E o que entrou aí nela? Aqui tem Cabernet Franc. Cabernet Franc. Cabernet Franc.